Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, o canal Pregações Bíblicas, na qual visa tão somente pregar a palavra de Deus. Convido você a chamar mais alguém, compartilhar este canal, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da Palavra de Deus que disponibilizamos aqui. O assunto de hoje, confesso que não é vital para a salvação, mas, como todo bom cristão, conhecimento nunca é demais. E o assunto de hoje é a provável ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Vale destacar que a ordem cronológica visa dar uma lista de qual sequência os livros da Bíblia foram escritos. E lembro a vocês que nenhuma lista é unânime, até mesmo da Bíblia cronológica. Ninguém pode bater o martelo. O que nós podemos passar é uma visão aproximada da ordem cronológica. E eu vou seguir a ordem do pastor Gesiel Gomes, que ele expõe na Bíblia para Pregadores e Líderes, página 1667. E no final eu irei contrastar com outra lista que eu tenho aqui disponível. O primeiro livro a ser escrito foi Primeira Carta aos Tessalonicenses. Segundo livro a ser escrito foi Segunda Carta aos Tessalonicenses. Em terceiro lugar, surge 1 Coríntios. Quarto lugar, 2 Coríntios. E em quinto lugar, a Carta aos Gálatas. Depois de Gálatas, temos, sexto lugar, Carta aos Romanos. Sétimo lugar, o Evangelho segundo Marcos. Oitavo lugar, a Carta aos Efésios. Em nono lugar, a Carta de Tiago. E em 10º lugar, a Carta aos Filipenses. Em 11º lugar, surge Colossenses. 12º lugar, surge Filemon. 13º lugar, surge o Evangelho de Lucas. 14º lugar, surge a Carta aos Hebreus. E em 15º lugar, surge o livro dos Atos dos Apóstolos. Em 16º lugar, vem a primeira carta de Pedro. Em 16º. Em 17º, vem Tito. E em 18º, vem o Evangelho segundo Mateus. Em 19º lugar, vem Segunda de Pedro. Em 20º lugar, 1 Timóteo. Em 21º lugar, 2 Timóteo. E depois, 22º lugar, a Carta de Judas. 23º lugar, o Evangelho de João. 24º lugar, primeira carta do apóstolo João. 25º lugar, segunda de João. 26º lugar, vem terceira de João. E em 27º lugar e último, foi Apocalipse, sendo o último livro da Bíblia a ser escrito. Ok?
O que é que nós então queremos contrastar aqui acerca desta lista, ok? É que não há realmente unanimidade, pois essa lista aqui é uma boa lista e dela o que eu particularmente cravo com toda certeza é que os últimos livros da Bíblia de fato foram 1 de João, 2 de João, 3 de João e Apocalipse. Se nós formos pegar outra lista que também traz uma ordem cronológica, nós vamos perceber algumas diferenças. Por exemplo, em outra lista que eu tenho aqui, põe Gálatas como o primeiro livro da Bíblia. E pode até fazer sentido que nós consideramos Gálatas como a maior defesa do Evangelho que já foi escrita na Bíblia Sagrada, e onde Paulo retrata no capítulo 1 que ele, ao encontrar com o Senhor Jesus, não veio logo para Jerusalém, mas passou 3 anos no deserto da Arábia, tendo um intenso seminário com o Senhor Jesus, e depois que voltou, ele foi se encontrar com os apóstolos. Então, aparentemente, a primeira carta de fato foi Gálatas. E em contraste com essa primeira lista que eu passei, que coloca a primeira Tessalonicenses como o primeiro livro, nessa outra lista que eu tenho aqui, coloca primeira Tessalonicenses como o terceiro livro. E segunda Tessalonicenses, que aparece na nossa primeira lista como segundo livro, aparece aqui nessa lista como quarto livro, ok? Agora tem coisas aqui nessa primeira lista da Bíblia para pregadores e líderes que encaixam perfeitamente com essa segunda lista que eu tenho aqui em minhas mãos. Como, por exemplo, os últimos livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 últimos livros da Bíblia a ser escrito, os quais foram Judas, Evangelho de João, 1 de João, 2 de João, 3 de João e Apocalipse. Nisso aqui, tanto a primeira lista como essa segunda que eu tenho aqui fecham claramente. Ao passo que essa minha lista que eu tenho aqui, essa outra lista que eu tenho, põe Gálatas em primeiro, a primeira lista que eu acabei de vos citar põe Gálatas em quinto lugar. Ok? Outro detalhe é acerca dos evangelhos. Se nós pegarmos só o Evangelho, ambas as listas colocam Marcos como o primeiro Evangelho a ser escrito. E Marcos aparece na lista da Bíblia para pregadores e líderes como o 7º livro da Bíblia a ser escrito. Nessa outra lista que eu tenho, coloca em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ou seja, igualzinho a essa primeira lista. Por fim, eu gostaria de destacar que questões de datas também não são 100% confiáveis para nós dizermos que tal livro foi escrito em tal data. Sigamos então alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Evangelho segundo Mateus. A Bíblia Pregadores e Líderes data Mateus no ano 65 depois de Cristo, ou seja, praticamente aí 32 anos depois da morte do Senhor Jesus.
Se nós formos pegar a Bíblia de estudo Dake, onde Dake foi um renomado teólogo, Dake, na sua capa da Bíblia, diz que Mateus foi escrito no ano 37 depois de Cristo. Ou seja, sem dúvidas, para Dake, Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito. Se você pegar outro exemplo, como Marcos, o evangelho de Marcos na Bíblia para pregadores e líderes é colocado entre os anos 59 a 60. Na Bíblia Dake, por exemplo, é colocado entre os anos 57 a 63. Pode até bater aí alguns anos. E questões do Evangelho, não agora do Evangelho, mas para nós ganharmos tempo. A carta aos Hebreus, por exemplo, aqui na Pregadores e Líderes, Hebreus aparece no ano 63. Já na Bíblia Dake aparece no ano 68 depois de Cristo. Ok? Então, meus queridos, esta é a lista que eu acabei de vos citar. E ao fazer esses contrastes, não é para você ter dúvidas. Você pode muito bem seguir essa lista que eu citei, mas tendo em mente que não há, de fato, unanimidade quanto a essa questão, quanto a esse assunto. Ok? Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha sido útil para você e que assim você tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus e espalhe esse conteúdo para mais e mais pessoas. A minha oração é que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Até mais.